Estudo inédito da FGV, em parceria com a Associação Autistas Brasil, revelou um aumento alarmante de 15.000% na desinformação sobre o transtorno do espectro autista em grupos do Telegram na América Latina e Caribe entre 2019 e 2024. O Brasil lidera a disseminação desse tipo de conteúdo na região. A pandemia da Covid foi o ponto de partida para a disseminação em massa de teorias falsas sobre o autismo. Só entre 2020 e 2021, os conteúdos enganosos cresceram 635%. O Brasil responde por 46% do conteúdo conspiratório sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista, com 22 mil postagens e quase 14 milhões de visualizações. Foram identificadas 150 falsas causas, incluindo alumínio, Wi-Fi, vacinas, Doritos e até o campo magnético da Terra. Pois é. Chegamos nesse nível. O estudo também mapeou 150 falsas curas, como o uso de dióxido de cloro, ozonioterapia, choques elétricos e prata coloidal, práticas sem base científica e muitas vezes perigosas. Hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data criada pela ONU em 2007 busca promover respeito, inclusão e combater o preconceito. A campanha Abril Azul reforça a importância da informação correta, do apoio familiar e social e da criação de políticas públicas eficazes. E é um assunto que vem sendo tratado cada vez mais na discussão pública. Sim. Até o Marcos Mion, acho que é um cara que tem um papel grande nisso. Ele que tem um filho no espectro e que fala publicamente, sobre o Romeu e tal, e como é uma figura, um apresentador de relevância da TV aberta, é alguém que ajuda também a publicizar, a falar das causas e tal. Mas eu acho que também tem essa onda de desinformação, mas uma onda também de informação, de pais procurando saber mais, descobrindo cada vez mais cedo, porque como o autismo ele só consegue ser diagnosticado quando entra o fator comunicação, assim, a comunicação verbal. É ali que normalmente os pais percebem que tem um atraso ou na fala ou em um determinado comportamento e tal. E é ali que o pai normalmente vai buscar um diagnóstico e também buscar todas as formas para que seu filho consiga se desenvolver ao máximo dentro da circunstância dele, Dani? Pois é, eu vejo várias mães relatando, principalmente no TikTok, sobre como descobriram, como tiveram o diagnóstico dos filhos, e geralmente é logo ali no 2 aninhos, 3 2 para 3 aninhos, anos. Que a criança está num desenvolvimento X e, de repente, ela regride. E aí é que o pai fica, o que está acontecendo, E aí busca informação. Então, eu acho muito importante também esses perfis que falam sobre isso e que trazem informação para alertar os pais. Correta, e não fake news, e não coisas que você fala, gente, isso é completamente... Enfim. E quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor elas vão cuidar dos seus filhos. E muitos adultos também, porque como não era algo comum, o diagnóstico, muitas pessoas acabaram entendendo um jeito de existir sem saber que poderiam estar ali no espectro autista. Então, também tem a situação de vários adultos ou jovens adultos que têm conseguido o diagnóstico tardio e conseguido se compreender melhor dentro da sua condição, Sim. E eu acho importante esse tipo de informação, porque eu já vi alguns médicos também falando em rede social que muitas vezes os pais gostam de ter uma solução, ter um nome para aquilo. E às vezes não é um transtorno do espectro autista, às vezes é excesso de tela, às vezes é falta de alguma coisa em casa. E os médicos, às vezes, assim, tentam alertar os pais disso. Essa onda de perfis na internet, falando daí não só de autismo, mas de TDAH, enfim, de várias coisas, de vários diagnósticos, também cria isso, Às vezes a gente começa a assistir e fala, gente, será que eu não sou? Será que eu
não deixo de ser. E algumas vezes você realmente pode, né? Pode ser um alerta, Sim. você pode buscar um diagnóstico. Mas outras vezes também cria uma situação onde todo mundo está se identificando com tudo Pois e também não é e assim, é o que né? os médicos estão alertando. Exato. Tipo, não é porque o seu filho tem um comportamento XY que ele é autista. Às vezes ele tem esse comportamento porque ele está tendo acesso às telas muito cedo e isso causa nele uma reação XY perante o ambiente externo que confunde, às vezes, com sintomas e com certas condições. Então, é necessário, sim, você ir ao médico e pesquisar e não ficar apenas tentando diagnosticar através das redes sociais. É isso. Bom, tá aí. Né? Vamos ver se a gente traz alguém para falar de diagnóstico, de todos esses diagnósticos, né? Eu acho que Sim. todo mundo tem muita curiosidade exatamente por esses vídeos, porque às vezes a gente fala, pô, eu também tenho hiperfoco. Nossa, eu também tenho dificuldade de organizar meu tempo. Mas nem sempre quer dizer que isso é um diagnóstico, ou às Exato. vezes até é. Então, vamos ver se a gente não traz alguém aqui para falar desse assunto, aproveitando o Sim, Abril com certeza. Azul.